Cachorro caramelo tenta salvar seu filhote de um enxame de abelhas. O final é impactante. Imagine um fim de tarde abafado no sertão nordestino. O céu avermelhado, o chão seco rachado, e um silêncio interrompido por um som que cresce rápido, o zumbido de um enxame de abelhas silvestres. No centro da confusão, um filhote de cachorro, indefeso, cercado por dezenas de insetos furiosos. De repente, surge seu pai, um cachorro caramelo conhecido por sua coragem, que se lança entre o enxame e o filhote. A cena, impressionante e inesperada, marca o início de uma jornada que ninguém naquela vila esqueceria. Mas o que parece apenas um momento de proteção animal se transforma em algo muito maior. A partir desse evento, antigos segredos, crenças esquecidas e laços adormecidos começam a se reerguer na comunidade. Um simples cachorro e uma senhora aposentada se tornam o elo entre o passado e o futuro, entre o caos e o equilíbrio. E o que vem depois é ainda mais surpreendente. Se você está curioso para entender como esse cachorro caramelo mudou a vida de uma vila inteira, curta o vídeo, comenta de onde está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar essa história até o fim. A transformação mal começou. O sol do sertão castigava o chão rachado da pequena vila de São Brígida das Palmeiras. Era fim de tarde, e a poeira dançava no ar, levantada por ventos quentes e curtos, daqueles que só servem para incomodar. O clima estava estranho, carregado de uma tensão invisível que fazia os pássaros silenciarem e os moradores ficarem mais introspectivos. No quintal de uma casa de barro simples, embaixo de um velho cajueiro, dormia um cão caramelo. Seu pelo, queimado de sol, se confundia com a terra batida. Era conhecido por todos da vila, um vira-lata valente, companheiro das crianças, protetor dos idosos e vigia das noites. Mas poucos sabiam que ele agora tinha uma responsabilidade nova, um filhote. O pequeno, de olhos ainda sonolentos e passos desajeitados, havia nascido semanas atrás no fundo do terreiro, numa casinha improvisada feita com tábuas e panos velhos. Era o único da ninhada, e desde cedo mostrava sinais de esperteza, curioso, inquieto e sempre testando os limites do próprio corpo. Naquela tarde, atraído pelo cheiro doce das frutas caídas e pela liberdade do quintal aberto, o filhote resolveu se afastar da sombra segura do cajueiro. O caramelo, exausto depois de uma manhã inteira perseguindo galinhas alheias e brincando com as crianças, cochilava sem perceber. Foi então que começou. Um zumbido fino, quase imperceptível, cortou o ar abafado. Inicialmente parecia apenas mais um som entre tantos do sertão. Mas, em poucos segundos, virou um zunido coletivo, grave e vibrante, vindo do alto do morro que cercava a vila. As abelhas silvestres, irritadas, desorientadas, e em busca de um novo lugar para sua colmeia, s'avançaram como uma nuvem viva, famintas e ameaçadoras. O filhote olhou para cima, curioso. 1, 2, 5 abelhas passaram por ele. Quando a nuvem se adensou, ele se assustou e tentou correr de volta. Mas era tarde demais. O enxame o envolveu em segundos. Foi o som do ganido agudo que acordou o caramelo. Em um pulo, ele se ergueu, viu o caos, e correu sem pensar. O instinto falou mais alto que o medo. Com o corpo à frente, ele se jogou sobre o filhote, tentando protegê-lo com o próprio dorso. As ferroadas vieram rápidas, doloridas. Ele resistia, rangendo os dentes e mantendo o filhote encolhido sob ele. Uma mordida aqui, uma patada ali, e as abelhas começaram a dispersar. Minutos depois, exausto, o caramelo caiu de lado. O filhote estava tremendo, mas vivo. Meu Deus do céu! Gritou uma voz familiar. Era a velha parteira da vila, uma senhora conhecida por todos apenas como a madrinha. Cabelos brancos, lenço colorido, olhos fundos e atentos. Ela correu em direção ao cão, jogando um pano sobre ele, afastando as poucas abelhas restantes com as mãos trêmulas, mas firmes. Levou ambos para dentro de casa, onde começou os cuidados. Você é doido, hein? Disse enquanto aplicava compressas de barro e folhas de arnica. Mas é um herói. Dos grandes. Nos dias seguintes, o caramelo permaneceu deitado, fraco. Os moradores vinham vê-lo como quem visita alguém importante. Crianças deixavam pedacinhos de pão, adultos traziam água,
rezas e até um galinho de arruda. O filhote não desgrudava dele, dormindo colado à sua barriga, como se soubesse que sua segurança dependia da presença do pai. A vila, porém, não voltaria ao normal tão cedo. Poucos dias depois, o enxame retornou. Mas, desta vez, não atacou. Pousou em massa no telhado da escolinha comunitária, provocando pânico entre os pais e professores. As aulas foram suspensas. O prefeito, que só aparecia em tempos de eleição, mandou fechar o prédio por tempo indeterminado. As crianças, sem espaço para estudar, passaram a vagar pela vila sem rumo, aumentando a tensão entre os adultos. A madrinha começou a prestar atenção no comportamento das abelhas. Passava horas observando a direção de seus voos, seus horários e suas revoadas. Algo estava errado, mas ainda não sabia o que. Já o caramelo, recuperado em parte, começou a se comportar de forma estranha. Tinha pesadelos, uivava à noite, se recusava a pisar em certos terrenos. Mais de uma vez, tentou cavar no mesmo ponto do quintal da madrinha. Ela observava tudo, silenciosa, com o rosto fechado de quem está ligando peças. Tem coisa grande acontecendo, murmurou. E esse cachorro tá vendo o que a gente ainda não viu. O filhote crescia rápido. Demonstrava habilidades fora do comum, encontrava brinquedos perdidos, farejava caminhos mesmo com vento contra, e até tentava alertar os adultos quando pressentia mudanças no tempo. A madrinha começou a chamá-lo de o pequeno guardião. Com a escola fechada, ela decidiu reunir as crianças em sua casa, ensinando o que sabia sobre plantas, chás, histórias da vila e dos bichos. Caramelo e o filhote estavam sempre por perto. Aos poucos, a comunidade se reaproximava. Mas as abelhas não iam embora. E a pergunta permanecia: por que elas estavam ali? Ao fundo, a antiga horta comunitária, abandonada, tomada por mato seco, parecia olhar tudo com silêncio e sede. A madrinha, sentada na cadeira de palha com o caramelo deitado a seus pés, olhava para o campo e murmurava: talvez esteja na hora da gente escutar o que a terra quer dizer. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol tocar o chão de terra batida, a madrinha já estava de pé. A chaleira fumegava no fogão a lenha, espalhando o cheiro forte do café recém-passado. Lá fora, a névoa rareava sobre o capim ralo, e o caramelo observava atento cada canto do quintal. O filhote, sempre por perto, brincava com um pedaço de casca de caju, abanando o rabinho com euforia. A terra tá chamando, disse a madrinha, mais para si mesma do que para os cães. Ela foi até o fundo do quintal. A velha cerca de madeira que separava o terreno de uma área esquecida estalava sob o peso do tempo. Do outro lado, a antiga horta comunitária, um espaço que, anos atrás, já fora ponto de união. Ali, as mulheres plantavam manjericão, hortelã, macaxeira e até maracujá. Mas com o êxodo dos jovens para as cidades, as secas constantes e a chegada de um novo criador de gado que pressionava por mais terras, tudo fora deixado para trás. A madrinha empurrou o portão torto, caminhando até o centro do terreno. A terra, dura em alguns pontos, cedia levemente em outros. Ali, ela se ajoelhou, passou a mão no solo e murmurou uma antiga oração que sua avó costumava dizer antes de plantar. Caramelo se aproximou e começou a cavar no mesmo ponto onde, dias antes, ele insistira em mexer. A madrinha observava em silêncio. Em poucos segundos, ele encontrou o que parecia ser um pedaço de tecido velho, desbotado. Puxando com cuidado, ela revelou uma pequena caixa de madeira, selada com cera. Dentro, estavam objetos de valor ritualístico, sementes, penas coloridas, pequenos pedaços de argila moldados em formas circulares. Isso aqui é proteção antiga e coisa dos antigos moradores, dos que ouviam a natureza, disse, segurando a caixa com reverência. Esse achado mudou tudo. Nos dias seguintes, a madrinha reuniu os mais velhos da vila para contar o que havia encontrado. Ela falava com convicção do desequilíbrio das abelhas, a escola fechada, a terra abandonada e tudo estava ligado. Era como se a natureza estivesse tentando se comunicar com eles, pedir socorro. As abelhas não estão atacando. Elas estão avisando, dizia. Alguns moradores riram, outros ficaram desconfiados.
Mas muitos escutaram. Afinal, desde o episódio do caramelo e do filhote, algo havia mudado no ar. Era impossível ignorar o comportamento dos animais e os sinais da terra. Foi então que ela fez um apelo: quero reabrir a horta. Mas não dá para fazer sozinha. Se a gente plantar de novo, as abelhas vão ter onde trabalhar, e talvez se acalmem. E a escola pode voltar a funcionar. A proposta dividiu opiniões. O maior obstáculo vinha do criador de gado da região, um homem reservado, dono de grandes pastagens ao redor da vila. Ele já havia deixado claro seu interesse naquela área da horta para expansão. Quando soube da movimentação, mandou um recado direto: daquela terra vai ser minha. E não tem cachorro nem reza que vai mudar isso. A madrinha sabia que enfrentaria resistência. Mas não desistiu. Ela começou sozinha, limpou parte do terreno, reaproveitou sementes antigas guardadas com carinho, e espalhou restos de compostagem pelos canteiros. Caramelo a acompanhava em silêncio, como um guarda-costas atento. O filhote, por outro lado, virava atração, as crianças que passavam por ali o chamavam, brincavam, e logo se ofereciam para ajudar. Aos poucos, a horta voltou a ganhar vida. E então veio a primeira mudança notável. As abelhas, antes concentradas no telhado da escola, começaram a visitar os novos canteiros. Em poucos dias, a quantidade de insetos no prédio reduziu drasticamente. Professores e moradores começaram a reconsiderar a ideia de reabrir as aulas, ainda que em espaço improvisado. Foi aí que a madrinha propôs algo inusitado: transformar parte da horta em sala de aula viva. Plantar e aprender ao mesmo tempo. A notícia se espalhou rápido. Logo, a prefeitura enviou um fiscal para avaliar. Ele chegou acompanhado de um técnico que fazia levantamento para uma nova linha de energia que atravessaria a vila, se passaria justamente pela área onde estavam a horta e as colmeias naturais. Essa área está marcada para a passagem dos postes, disse o técnico, sem rodeios. Foi um balde de água fria. Mas a madrinha não recuou. Naquela noite, reuniu os moradores em frente à igreja abandonada, hoje usada como salão de encontros. Fez um discurso sereno, mas firme: a gente já perdeu muita coisa nessa vila. Gente, cultura, saber. Mas o que sobrou ainda pode florescer. Se deixarem a terra falar, a natureza vai mostrar o caminho. Caramelo estava ao seu lado, como sempre. E naquele instante, uivou de maneira longa e profunda, como se endossasse cada palavra. No dia seguinte, os moradores organizaram um mutirão para cercar a horta e proteger as colmeias. Crianças pintaram placas com frases como: o cuidar da terra é cuidar da gente e as abelhas são nossas amigas. As mães começaram a preparar merendas com alimentos locais, e o filhote, agora mais forte e ágil, ajudava a guiar os mais pequenos no caminho até a aula. Mesmo diante da resistência do criador de gado e dos planos de expansão da prefeitura, a vila começava a se unir. Pela primeira vez em muito tempo, havia mais do que sobrevivência, havia propósito. Mas um novo obstáculo se aproximava. Uma madrugada, durante uma chuva inesperada, parte da encosta próxima à vila deslizou, obstruindo os antigos canais de drenagem. A lama invadiu parte da horta e ameaçava avançar até a escola. Quando a madrinha chegou ao local, debaixo de relâmpagos e com os pés enterrados na água turva, encontrou o Caramelo cavando desesperadamente em um dos antigos canais. Era como se ele soubesse exatamente onde escavar. Chamou os vizinhos. Vieram com pás, enxadas, baldes. Trabalharam a noite inteira. E quando o sol nasceu, os canais antigos voltaram a correr, desviando a água para o riacho. A horta foi salva. A escola também. Naquela manhã, enquanto o filhote dormia no colo de uma criança e Caramelo recebia carinho dos moradores, a madrinha se ajoelhou diante da terra molhada e sussurrou: obrigada, meu velho. Você tá cumprindo seu destino. Na manhã seguinte ao deslizamento, a vila acordou diferente. O ar ainda cheirava a terra molhada e folhas esmagadas, mas havia uma calma estranha pairando no ambiente. O céu, antes de um azul opaco típico do sertão, estava salpicado por nuvens carregadas, como se a natureza ainda estivesse decidindo se chorava mais ou descansava.
A madrinha, sentada no banco de madeira do alpendre, observava a movimentação ao redor. Homens reforçavam as estacas ao redor da horta, crianças corriam com as roupas sujas de lama, e mulheres cozinhavam juntas em fogões improvisados com tijolos e latas de óleo reaproveitadas. Era como se o velho espírito comunitário estivesse finalmente despertando, mas não por acaso. Caramelo, com a barriga ainda suja de barro e os pelos eriçados pela umidade, caminhava entre as pessoas como um veterano de guerra. Recebia carinho, elogios e até pedaços de carne assada das mãos de alguns moradores. Ele aceitou tudo com a dignidade de quem sabe o que representa. O filhote, agora batizado pelas crianças como o Giló, havia se tornado uma atração à parte. Ele não apenas seguia o pai em todos os cantos como parecia ter herdado seu faro para o que estava fora de lugar. Fora ele quem alertou, no dia anterior, sobre uma rachadura no solo atrás da escolinha antes que se abrisse em buraco. Seu latido curto e insistente chamou a atenção da professora, que rapidamente afastou as crianças. Quando o chão afundou minutos depois, todos estavam seguros. Esse cachorro é encantado, murmuravam os mais velhos. A madrinha, porém, começava a perceber que havia mais coisas se conectando naquela história. O que estava acontecendo com os cães era especial, sim, mas também era sintoma de algo maior, da terra, os animais, os humanos, e tudo fazia parte do mesmo ciclo. E o ciclo estava tentando se realinhar. Foi durante uma conversa com seu amigo Eusébio, o antigo apicultor da vila, que uma nova peça surgiu no quebra-cabeça. Eusébio, já com mais de 70 anos, tinha as mãos deformadas pelas picadas e pelo tempo, mas os olhos vivos e a memória afiada. Lembro bem da última vez que as abelhas fizeram isso, e foi quando tentaram destruir o terreiro velho, aquele onde hoje tem o galpão do gado. As abelhas vieram como um aviso. A terra gemeu naquela época. Mas ninguém escutou. A madrinha ficou em silêncio por um tempo, olhando para o chão. E se a gente escutar agora? Eusébio a olhou com desconfiança. Mas logo cedeu um sorriso. Então vamos precisar do seu caramelo e do seu pequeno guardião. No dia seguinte, eles seguiram até o velho galpão do gado, onde antigamente havia um terreiro sagrado. Não era um lugar bem visto. A maioria evitava passar por ali, fosse por medo, fosse por ignorância. Mas os cães não hesitaram. Caramelo caminhava com firmeza, como se reconhecesse o solo. Giló vinha atrás, farejando, olhando em volta. Chegando ao local, Eusébio apontou para uma parte mais alta do terreno, onde uma árvore antiga se destacava. Era uma gameleira centenária, com raízes grossas entrelaçadas como braços em oração. Lá, entre duas raízes, os cães começaram a cavar. A terra estava fofa, quase convidando. Depois de alguns minutos, o buraco revelou mais objetos enterrados, fragmentos de cerâmica, contas de colares, um pequeno recipiente de barro com marcas gravadas à mão. A madrinha retirou tudo com cuidado e reverência. Não era apenas história, era identidade esquecida. Com esses achados, ela convocou uma nova reunião na vila. No centro da roda, sobre uma toalha bordada, estavam os objetos desenterrados. Isso aqui é nosso. Foi deixado aqui para proteger, para ensinar. E nós enterramos tudo, não só no chão, mas no coração da gente. A plateia, composta por famílias inteiras, ouviu em silêncio. O vento quente passou como um sussurro entre os presentes. Tá na hora da gente devolver para a terra o respeito que ela sempre nos deu. Foi então que a madrinha propôs uma ideia ousada de transformar o antigo galpão do gado, símbolo de disputa e afastamento, num espaço de memória e aprendizado da terra, um lugar onde a cultura ancestral, os saberes populares e o equilíbrio com a natureza pudessem ser ensinados às novas gerações. As crianças vão aprender a plantar, colher, cuidar das abelhas, dos bichos e uns dos outros, disse. E vão aprender que a terra não é só chão, é casa. A ideia encantou muitos, mas também incomodou outros. O criador de gado, ao saber da movimentação, reagiu com hostilidade. Reuniu seus funcionários, reforçou cercas e chegou a ameaçar ir à justiça para impedir a iniciativa. A vila sentiu a tensão aumentar. As crianças foram orientadas a evitar a área próxima ao galpão.
A madrinha, no entanto, estava firme. Ele tem o poder, mas a gente tem a raiz, disse, olhando para o cajado de madeira que carregava desde jovem. Foi Giló quem ajudou a resolver a tensão de forma inesperada. Certa manhã, a filha do criador de gado, uma menina de 12 anos, pálida e sempre calada, desapareceu por algumas horas. Quando a encontraram, estava sentada em silêncio sob a gameleira, com Giló deitado ao lado dela. Ela o acariciava com doçura, e quando viu os adultos, disse apenas: "Eu gosto daqui. Aqui não dói." A menina sofria de uma condição respiratória crônica. O clima seco e a poeira constante do curral agravavam seu estado. No espaço da árvore, ela disse ter respirado o melhor do que em casa. Quando o pai viu a filha assim, serena e sorridente ao lado do cachorro que ele desprezava, algo mudou em seu rosto. Na semana seguinte, o criador de gado procurou a madrinha. "Eu não entendo esse negócio de terra falar. Nem de cachorro adivinhar futuro. Mas entendo que minha menina nunca dormiu tão bem depois daquele dia. Se o que vocês estão fazendo ajuda ela, e então pode continuar." Não era um pedido de desculpas, nem um apoio direto, mas era o suficiente. A madrinha sorriu, apertou sua mão com firmeza e disse: "Às vezes, o que a gente precisa ouvir vem de quem a gente nunca imaginou." Com a tensão diminuída, as obras do espaço de memória começaram. Os moradores reaproveitaram madeira antiga, barro, telhas quebradas. Crianças pintaram painéis com cenas da natureza e com a história da vila. Os cães, Caramelo e Giló, eram parte do cotidiano, guiavam visitantes, protegiam os arredores, e recebiam todos com entusiasmo. O projeto ganhou o nome de Casa das Raízes Vivas. A inauguração foi marcada por uma grande festa. Havia bolo de milho, pamonha, forró com sanfona e apresentações das crianças. O clima era de renascimento. Caramelo, deitado à sombra da gameleira, observava tudo com olhar tranquilo. Ao seu lado, Giló corria com as crianças, latindo alto, celebrando cada passo como uma vitória. A madrinha, de pé na varanda da nova casa, com o olhar cheio de lágrima e orgulho, dizia para quem quisesse ouvir: "Esse cachorro não é só caramelo. É ouro da terra." Os ventos haviam mudado. Desde a festa de inauguração da Casa das Raízes Vivas, a vila de São Brígida das Palmeiras parecia respirar diferente. As crianças voltaram a estudar, agora entre as plantas, livros e histórias passadas de boca em boca. O cheiro de terra molhada misturado com o som das abelhas sobrevoando as flores recém-nascidas trouxe de volta um sentimento quase esquecido: esperança. Caramelo, já com os pelos mais grisalhos ao redor dos olhos, caminhava com a calma de quem conhece todos os segredos do lugar. Ele andava lado a lado com seu filhote, Giló, que agora estava maior, mais forte, e com uma inteligência que chamava a atenção até dos mais céticos. Foi em uma dessas manhãs tranquilas, durante o preparo de um novo canteiro de mandioca, que algo incomum aconteceu. Uma revoada de pássaros levantou voo ao mesmo tempo, saindo da mata que cercava a vila ao norte. O barulho repentino cortou o ar como uma sirene natural. O caramelo, que estava deitado ao sol, levantou-se num pulo. Giló ficou em alerta, farejando o vento. "Tem coisa vindo", murmurou a madrinha, parando de cortar as folhas de couve. Minutos depois, uma nuvem escura surgiu no horizonte. Mas não era fumaça. Era o céu se fechando com uma velocidade assustadora. Em menos de uma hora, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Eram grossas, pesadas, quentes. Não era o tipo de chuva que alivia. Era o tipo que avisa, prepara o coração. A água chegou como um castigo mal entendido. Choveu por 3 dias seguidos. A terra, seca por longos meses, não deu conta. Os riachos se encheram, os caminhos de barro viraram lamaçais, e algumas casas mais baixas ficaram alagadas. A escola improvisada teve que ser fechada temporariamente, e as famílias começaram a buscar abrigo em locais mais altos. A Casa das Raízes Vivas, construída com barro prensado e técnicas antigas de drenagem, resistiu. Foi para lá que a maioria dos moradores levou seus pertences mais valiosos e os animais menores. Em pouco tempo, virou refúgio, hospital improvisado e centro de distribuição de alimentos.
Caramelo e Giló pareciam incansáveis. Eles percorriam as casas isoladas, guiando pessoas perdidas, avisando sobre deslizamentos iminentes e latindo furiosamente sempre que havia perigo por perto. Alguns moradores diziam que os cães o escutavam a chuva, como se ela falasse com eles. Outros começaram a chamá-los de anjos da lama. No segundo dia de tempestade, uma das pontes que ligavam a vila à estrada principal cedeu. Isso deixou a comunidade completamente isolada. Sem telefone, sem energia, sem comunicação com o mundo de fora. Foi nesse momento que o verdadeiro espírito de São Brígida floresceu. A madrinha organizou turnos de vigilância noturna. Crianças maiores cuidavam dos menores. Mulheres se revezavam para preparar comida com os estoques que tinham. Os homens se uniram para construir pequenas passagens de tronco para atravessar os riachos. Cada um fazia o que podia. Mas a tensão crescia. No terceiro dia, o córrego que passava ao lado da horta subiu além do esperado e ameaçou romper o dique de contenção que protegiam os canteiros e parte da casa das raízes vivas. Era noite fechada quando o alerta veio. Giló começou a latir sem parar, uivando alto, empurrando com o focinho os adultos ainda acordados. Caramelo rosnava e corria de um lado para o outro, até que a madrinha entendeu. É a água. Vai romper. Com tochas improvisadas e lanternas de óleo, os moradores correram até o local. E era verdade, o dique, feito de pedras e barro, estava prestes a ceder. Se caísse, arrastaria boa parte da plantação, invadiria o espaço comum e colocaria em risco quem ainda estava dormindo. Acordem as crianças. Vamos reforçar isso agora. Em menos de meia hora, homens, mulheres e jovens estavam lado a lado, empilhando sacos de areia, reforçando com tábuas velhas, colocando pedras nas brechas. A água vinha forte, batendo com força, como se quisesse abrir caminho a qualquer custo. No momento mais crítico, uma das estacas de contenção se soltou e começou a cair. Foi quando Caramelo, sem hesitar, correu em direção à estrutura. Com o corpo, empurrou o tronco de volta à posição. Giló, logo atrás, cavava o barro ao redor com as patas, ajudando a fixar a base. Não eram apenas cães, eram parte do povo. Foram horas intensas. Quando o dia amanheceu, com o céu finalmente claro e o sol tímido tentando ressurgir, o dique ainda estava de pé. A horta estava salva. Nenhuma vida se perdeu. O esforço coletivo tinha vencido. Mas havia consequências. Caramelo, já velho, estava exausto. Tinha uma pata ferida, provavelmente cortada por alguma pedra durante a noite. Giló não saía de perto dele. A madrinha, ao ver o cão deitado, olhos abertos, mas respirando com dificuldade, se ajoelhou ao lado e o acariciou com carinho. Você lutou mais do que muita gente, meu velho. Descansa um pouco. A vila vai cuidar de você agora. Nos dias seguintes, com o tempo firme e o sol secando o solo, a vila começou a se reorganizar. A ponte foi reconstruída com a ajuda de troncos e galhos. Um dos jovens da vila, que trabalhava fora como técnico de internet, conseguiu levar um roteador solar e restabeleceu um ponto de comunicação. A notícia da resistência da comunidade se espalhou. Uma ONG ambiental da capital tomou conhecimento do esforço da vila e enviou suprimentos e apoio técnico. A Casa das Raízes Vivas ganhou atenção regional como exemplo de resistência, sustentabilidade e educação comunitária. Reportagens foram feitas, visitas agendadas. Mas, dentro da vila, o foco continuava sendo essencial, o cuidado com a terra, os animais e uns com os outros. Caramelo se recuperava aos poucos. Passava mais tempo deitado, sim, mas os olhos ainda brilhavam com curiosidade. Giló assumiu mais responsabilidades, guiando grupos, latindo com propósito, deitando-se entre as crianças durante as aulas. A madrinha, agora reconhecida como uma líder natural da comunidade, convocou uma nova assembleia. Lá, diante de todos, segurou um papel onde estava escrito um pedido de doação oficial do terreno onde antes ficava o galpão do gado. A terra onde a gente caiu e levantou agora precisa ser nossa por direito. Porque já é por alma. O antigo criador de gado, presente na reunião, levantou a mão.
Havia algo diferente em seu semblante, um olhar mais calmo, mais aberto. Já mandei registrar em cartório. A terra é da vila. E o nome da propriedade vai mudar. Vai se chamar Terras do Caramelo e de Giló. Um silêncio se seguiu. Depois, os aplausos vieram como chuva mansa, lavando tudo, limpando mágoas, reforçando vínculos. Naquela noite, a lua cheia iluminava a vila. A horta florescia sob a brisa leve. Abelhas faziam seu trabalho em paz. As crianças dormiam em redes armadas entre os pilares da casa das raízes vivas. E, sob a sombra da gameleira, Caramelo e Giló repousavam lado a lado. Não eram apenas cachorros de rua. Eram símbolos vivos de coragem, ancestralidade e conexão com a terra. A vila estava diferente. Mas era, mais do que nunca, São Brígida das Palmeiras. A estação seca voltava lentamente. O calor típico de São Brígida das Palmeiras retornava com força, e a poeira fina dançava no ar com os ventos da tarde. Era como se o tempo quisesse lembrar a vila que, apesar da abundância recente, o sertão ainda tinha suas duras regras. Na escola ao ar livre, crianças de diferentes idades escreviam palavras com gravetos sobre a terra fofa. A aula daquele dia era sobre as plantas medicinais da região. A madrinha, sentada em um toco de árvore, ensinava que o boldo não era só bom para o estômago, mas também para acalmar o espírito. Giló, agora com quase o tamanho do pai, deitava-se ao lado dos menores, curioso com os cheiros das folhas que as crianças passavam de mão em mão. Caramelo observava de longe, perto da gameleira. Ele não participava tanto quanto antes, as patas não aguentavam longas caminhadas, e o calor o cansava mais rápido. Mas ninguém duvidava, seu olhar ainda vigiava tudo. Nada escapava. A rotina da vila seguia firme. Os alimentos plantados começavam a ser colhidos. O novo poço comunitário, cavado com a ajuda da ONG, jorrava água clara. As abelhas se mantinham pacíficas, agora divididas em várias colmeias nos arredores da horta. Até o criador de gado havia doado parte de sua terra para a expansão do projeto das raízes vivas. Mas era claro para a madrinha que a tranquilidade no sertão nunca era um estado permanente. Era sempre um intervalo entre desafios. E o próximo não demorou a chegar. Era um sábado de céu claro e vento estalando nas folhas. O sol mal tinha passado do meio do céu quando um zunido diferente começou a se espalhar pela vila. No início, parecia normal, uma movimentação típica das abelhas indo de flor em flor. Mas em minutos, o som cresceu. Tornou-se intenso. Pressão nos ouvidos. Vibração na pele. Giló foi o primeiro a sentir. Ele se levantou abruptamente, farejando o ar. Seus pelos se eriçaram. Correu até a horta e latiu com força. As crianças, que brincavam nos canteiros, pararam. A madrinha sentiu o aviso no peito. De repente, um enxame inteiro surgiu do lado sul da mata. Milhares de abelhas voando em formação. Não era uma nuvem desorganizada. Era quase como um movimento coordenado. Um cortejo aéreo. Mas não vinham em ataque. Vinham em marcha. Os moradores começaram a gritar. Mães agarraram filhos. Algumas crianças correram para dentro da casa das raízes vivas. Homens tamparam os rostos com panos e chapéus. O ar se encheu do zumbido assustador. Foi nesse momento que aconteceu o que ninguém esperava. Caramelo, que até então observava de longe, levantou-se com dificuldade e caminhou em direção ao enxame. Giló tentou impedi-lo, mas o velho cão apenas lançou um olhar firme. Ele sabia. E então, algo inexplicável. Uma das abelhas, grande, de corpo dourado e asas quase transparentes, voou lentamente até Caramelo e pousou em seu nariz. Ele não se mexeu. Ela ficou ali, por alguns segundos, vibrando suavemente. Depois, voou de volta, como se desse um sinal. O enxame parou. As abelhas pairaram no ar, rodopiaram entre si, e começaram a se dispersar. Em minutos, o céu voltou ao normal. O silêncio caiu como um cobertor. Os moradores saíram de seus esconderijos, confusos.
Muitos tinham lágrimas nos olhos. A madrinha se aproximou de Caramelo, ajoelhou-se diante dele e disse: "Deles te escolheram. Era mais do que. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você." Simbólico. Era sagrado. A partir daquele dia, a relação da vila com as abelhas mudou completamente. Um grupo de mulheres, lideradas por Eusébio e sua neta Marilena, começou a cuidar das colmeias com mais proximidade. Aprenderam a colher o mel sem agredir. A plantar flores que atraíam espécies nativas. A entender que o enxame era um organismo vivo, sensível, com ritmos próprios. Marilena, uma jovem tímida, revelou-se uma das maiores conhecedoras da relação entre as abelhas e as plantas medicinais. Começou a anotar padrões, testar combinações, criar pequenos frascos de pomadas com mel, cera e ervas. Foi ela quem disse, um dia, quase sem querer: "O caramelo tem um cheiro que acalma as abelhas. Talvez por isso elas o sigam. Talvez ele seja um mediador." A madrinha riu, mas não desacreditou. Se for isso, ele é o primeiro de muitos. Enquanto isso, Giló assumia cada vez mais a função de protetor da comunidade. Sempre alerta, guiava os mais novos nos caminhos da mata, farejava perigos, latia em momentos decisivos. Seu vínculo com as crianças se tornava tão forte que um grupo de pequenos começou a imitá-lo, andando com ele pela vila, aprendendo a observar os sinais da natureza. Eles se chamavam de os farejadores da terra. Giló, sem saber, se tornava símbolo de uma nova geração que não só respeitava a terra, mas queria protegê-la ativamente. Com o tempo, o projeto das raízes vivas se expandiu. Os espaços de plantio deram lugar a pomares, áreas de compostagem e até a um pequeno centro de pesquisa agroecológica mantido por jovens da vila. A prefeitura, impressionada com os resultados e a visibilidade, oficializou o projeto como modelo para outras regiões do semiárido. Caramelo assistia tudo em silêncio. Seus passos estavam mais lentos, mas sua presença ainda era a âncora de todos os movimentos. As crianças ainda corriam até ele com pedaços de pão ou folhas de boldo enroladas em jornal. Ele cheirava tudo, lambia com carinho, e voltava a deitar-se sob a gameleira. Até que um dia, ao entardecer, a madrinha notou algo diferente. Caramelo não estava no lugar de sempre. Giló, inquieto, caminhava em círculos, farejando o vento. As crianças procuraram por toda parte. Marilena subiu até o Morro dos Ipês, outros vasculharam os canaviais. A vila entrou em busca. Foram encontrá-lo na beira do riacho, onde tudo começara meses antes. Caramelo estava deitado, calmo. Ao seu redor, dezenas de abelhas pousavam e voavam sem pressa. Algumas estavam sobre seu dorso, outras na terra próxima. Pareciam fazer parte de um ritual. Quando Giló se aproximou, sentou-se ao lado do pai e apenas ficou. Não havia urgência. Havia entrega. A madrinha chegou por último. Não disse nada. Ajoelhou-se, passou a mão com carinho no pescoço do velho guerreiro e sentiu seu corpo ainda quente. Tá tudo certo, meu velho. Tá tudo certo. Caramelo fechou os olhos devagar e dormiu ali, ao som das águas do riacho e do zumbido suave das abelhas. Dormiu em paz. Não partiu. Apenas descansou. No dia seguinte, a vila se reuniu na Casa das Raízes Vivas para uma cerimônia simples. Não houve tristeza. Houve reverência. A gameleira ganhou uma pequena placa de madeira, esculpida à mão: "Daqui repousa o guardião da terra." Caramelo, que ouviu as raízes, entendeu o vento e acalmou as abelhas. Giló, agora adulto e respeitado, assumiu o posto do pai. As crianças continuaram com seu grupo de farejadores, agora mais organizados, aprendendo com a terra como Caramelo ensinou, e com o faro, com o tempo, com o coração. A vila nunca mais foi a mesma. Tornou-se símbolo. Tornou-se farol. Mas, acima de tudo, tornou-se casa. A primeira lua cheia depois da homenagem a Caramelo chegou trazendo um vento diferente.
Não era o calor seco costumeiro, nem o frio raro que às vezes descia das serras vizinhas. Era um vento morno, leve, com cheiro de flor de cacto e mel. Um daqueles ventos que parece ter voz. E naquele vento, a vila de São Brígida das Palmeiras ouvia um chamado, continuar crescendo sem esquecer. A Casa das Raízes Vivas agora era oficialmente reconhecida como ponto de cultura e educação popular. As visitas guiadas eram realizadas toda semana. Grupos de escolas, universidades e até estrangeiros vinham conhecer a experiência que brotou do barro, da chuva e dos latidos do velho cão Caramelo. Apesar do reconhecimento, a vila mantinha seus pés fincados na simplicidade. Não houve asfaltamento. As ruas continuavam de barro batido. As construções seguiam de pau a pique reforçado com cimento natural e pneus reciclados. As crianças ainda brincavam com brinquedos de madeira, e o rádio comunitário seguia como a principal forma de comunicação local. Na manhã em que o novo ciclo de aulas começaria, um grupo de jovens liderados por Marilena preparava a sala de leitura do Centro Cultural. As paredes tinham murais pintados com cenas da história da vila, animais nativos e símbolos da cultura afro-indígena que ali havia resistido por gerações. Giló observava tudo de seu canto habitual, agora sob uma copa de ipê amarelo que crescia ao lado da gameleira. Com olhos atentos e focinho apurado, ele já não era apenas o filhote de Caramelo. Tornará-se o novo guardião do espaço. Apesar do progresso, a vila enfrentava um novo dilema, o aumento da temperatura e a seca mais prolongada que o normal. Os poços estavam com níveis baixos. A plantação de milho murchava antes mesmo de germinar, e os cajueiros deixaram de florescer. As abelhas, que antes zumbiam em todas as manhãs, agora apareciam com menos frequência. Era um sinal claro, o equilíbrio natural estava se alterando de novo. Foi durante uma assembleia popular, reunida sob as sombras da Casa das Raízes Vivas, que a madrinha lançou uma provocação, a gente cuidou da terra, protegeu a raiz, escutou as abelhas. Mas agora é o céu que pede ajuda. Vamos aprender a chamar a chuva? O povo estranhou no começo. Chamar a chuva? Isso era coisa de reza antiga, de avó benzedeira, de pajé da mata. Mas a madrinha insistiu. Propôs resgatar os rituais esquecidos dos antepassados. Pediu que cada família trouxesse de casa uma história antiga, um cântico, um costume de quem lidava com a terra e com o tempo como iguais. Nas semanas seguintes, o Centro Cultural virou um laboratório de memórias. Velhos e velhas foram convidados a contar o que lembravam das cerimônias de chuva. Crianças escreviam canções novas baseadas nas antigas. Jovens criavam instrumentos com latas, barro e fibras naturais. Era como se a cultura ancestral estivesse florescendo de novo, não por saudade, mas por necessidade. Enquanto isso, Giló andava mais inquieto. Começava a farejar com mais insistência o chão seco. Uivava à noite, sozinho, diante da gameleira. Em uma das noites, a madrinha o encontrou assim, deitado de olhos abertos, escutando a brisa. Tá sentindo também, né, meu filho? A terra tá pedindo. E a gente vai atender. A cerimônia de chuva foi marcada para a primeira sexta-feira de lua crescente. O povo todo da vila se reuniu ao redor da gameleira. Havia tambores, palmas, cantos em coro, e muitos pés descalços na terra quente. Marilena liderava a parte musical com um coro de jovens. Os mais velhos dançavam em círculos lentos. Crianças, com pequenos vasos nas mãos, carregavam água do poço comunitário e despejavam em volta da árvore sagrada, numa oferenda simbólica. A madrinha ergueu o bastão de madeira, símbolo do conhecimento passado, e gritou: Se for para chover, que seja justo. Se for para molhar, que seja amor. E naquele instante, quando o povo inteiro soltou um canto final, Giló entrou no círculo. Ele correu até o centro, latindo forte. Parou diante da gameleira e cavou com as patas dianteiras. O povo ficou em silêncio. Logo depois, dezenas de abelhas saíram de uma rachadura entre as raízes. Voaram em espiral acima da cabeça de Giló. O vento mudou de direção. E então, como se o céu tivesse escutado, uma única gota caiu. Depois outra. E outra.
Até que, num estalo repentino, a chuva desabou. O povo gritou, cantou, dançou. Alguns choraram. Outros se ajoelharam. A terra, seca havia mais de 5 semanas, bebia água como um sedento abraçando um rio. Naquela noite, não foi só a chuva que caiu. Caiu também a última camada de ceticismo, de distância entre o moderno e o ancestral. O povo de São Brígida entendeu, ali, que viver em harmonia não é equilibrar ciência e espiritualidade, se é reconhecer que ambas são partes de uma mesma verdade. Nos dias que seguiram, a vila se transformou novamente. A terra respondeu com força. As sementes que antes não vingavam começaram a brotar com mais vigor. As colmeias foram reativadas pelas abelhas que voltaram em bandos. As crianças chamaram a nova horta de O Canção das Águas, e os jovens criaram um grupo de estudos chamado Raízes que Dançam, dedicado a registrar práticas populares de cuidado com a natureza. Marilena se tornou referência regional em apiterapia, tratamentos com mel e produtos das abelhas. Convidada para congressos, ela sempre fazia questão de levar consigo um retrato de Caramelo e a foto de Giló. Eles foram meus primeiros professores, dizia. Giló, por sua vez, já não se limitava à vila. Começou a acompanhar grupos de jovens em visitas às vilas vizinhas, guiando estradas de terra, latindo para mostrar desvios seguros, sempre atento. Já o chamavam de o cão viajante. Mas em São Brígida, sua presença ainda era essencial. Certa vez, um grupo de homens apareceu querendo comprar parte do terreno da antiga fazenda de gado para construir um condomínio rural de luxo. Prometiam estrada asfaltada, energia solar e o progresso moderno. A vila se reuniu em assembleia. E foi ali que Giló, deitado sob a mesa central, soltou um latido grave quando o representante da empresa começou a falar. Depois rosnou, olhou para a madrinha e latiu de novo. O povo entendeu o recado. Rejeitaram a proposta ali mesmo. Nosso progresso não tem cerca. Aqui, o futuro se planta, disse a madrinha. Naquele fim de ciclo, Giló recebeu uma faixa simbólica durante a festa das colheitas. Feita com cascas de bananeira e fibras de agave, a faixa dizia, um guardião das chuvas e do mel. O povo o aplaudiu. Algumas crianças gritaram seu nome. Outras corriam ao redor, imitando seus latidos. Ele apenas balançou o rabo, com a dignidade que herdou do pai. E, naquela noite, deitado sob o céu limpo e estrelado, com a brisa leve roçando seus pelos dourados, Giló fechou os olhos e sentiu, no fundo da terra, uma nova vibração. Não era alerta. Não era perigo. Era a certeza de que o legado estava vivo. A aurora em São Brígida das Palmeiras não era mais só uma pintura bonita. Ela trazia significado. O nascer do sol, que antigamente vinha acompanhado de preocupações sobre a seca ou a falta de comida, agora surgia com um ar de ritual. Cada cor no céu parecia refletir um gesto do povo, um vermelho de luta, laranja de colheita, amarelo de gratidão. Giló despertava com o dia, sem necessidade de despertador. O canto das arapongas já era um aviso, e o som dos primeiros passos no terreiro anunciava que a rotina comunitária se iniciava. Ele fazia sua ronda pelas hortas, depois passava pelo pátio da Casa das Raízes Vivas, onde as crianças arrumavam as esteiras e cadernos de folhas recicladas. Sempre calmo, mas atento, como se carregasse dentro do peito um mapa invisível da vila. Mas naquela semana, algo estava diferente. O chão não respondia do mesmo jeito. O vento soprava ao contrário. As abelhas, sempre as primeiras a saudar o dia, demoravam mais a aparecer. E quando vinham, eram em grupos menores, quase tímidas. A primeira a notar a mudança foi Marilena. Durante uma coleta matinal de mel para o preparo de bálsamos, ela percebeu que uma das colmeias havia sido abandonada. Ao tocar a madeira da caixa, sentiu uma vibração estranha. Não era ausência. Era como se algo tivesse sido interrompido. Giló, ela chamou, e o cão veio imediatamente. Farejou a estrutura, olhou para o céu, e soltou um latido curto, como quem confirma, tem coisa errada. A madrinha foi avisada. A vila se reuniu. Debateram possibilidades. Algum tipo de envenenamento? Mudança climática?
Perturbação espiritual? Foi então que um velho, até então pouco falante, ergueu a voz. Seu nome era Firmino, pescador aposentado que morava na parte mais baixa da vila, próxima ao antigo brejo. Eu já vi isso antes. A terra pediu silêncio. Silêncio? As pessoas se entreolharam, confusas. Firmino explicou: quando a terra perde a música das raízes, os bichos somem, as abelhas recuam. Não é castigo. É pedido de descanso. A terra precisa se calar para voltar a falar. A madrinha olhou para Marilena. Depois para Giló. Respirou fundo e disse: então a gente vai obedecer. Decidiram, em assembleia, fazer o retiro da terra. Durante 7 dias, nenhum tipo de plantio, colheita ou manipulação do solo seria feito. Nada de cortar galhos, nem de mexer com adubo, nem de tocar nas colmeias. Os instrumentos seriam guardados, os pés descansariam do chão e os ouvidos se abririam para o que a natureza queria dizer. A decisão foi estranha para muitos. Alguns achavam que iam perder tempo, que 7 dias sem trabalhar era atraso. Mas bastou o olhar de Giló, parado, firme, diante da fogueira central na noite do anúncio, para que todos entendessem: era sério. Durante os dias do retiro, a vila desacelerou. Os adultos contavam histórias. As crianças desenhavam a terra ao invés de cavar nela. Os jovens escreviam poemas sobre as estações e cuidavam dos idosos. E pela primeira vez, em muito tempo, o povo escutou o que nunca tinha percebido: o silêncio vivo da natureza. Na segunda noite, Giló uivou baixinho, do alto da gameleira. Foi o suficiente para que todos, em silêncio, erguessem os olhos para o céu. Estava limpo, sem nuvem, mas com um brilho intenso ao redor da lua. Firmino, de novo, murmurou: é a terra falando. Já tá voltando. No 5º dia do retiro, um som novo percorreu o ar. Não vinha do vento, nem da floresta. Era um canto. Vinha da mata fechada ao norte, uma região que há muito tempo era evitada. Diziam que lá havia uma nascente escondida, protegida por árvores tão velhas que ninguém sabia o nome delas. Giló foi o primeiro a ouvir. Ele ficou em pé, os pelos eriçados, e depois correu sem hesitação. Marilena, ao notar sua movimentação, o seguiu. E logo atrás, um grupo pequeno de jovens da vila, silenciosos, curiosos. Foram até o limite da clareira. Ali, viram algo que ninguém esperava: um grupo de abelhas formando uma espiral no ar, como uma dança. Elas rodopiavam em torno de um buraco no chão, coberto por folhas secas. Giló farejou, latiu uma vez e começou a cavar. Debaixo das folhas, revelaram um veio d'água. Era uma nascente. A terra, ao se calar, os guiara até ali. Era sua forma de dizer: daqui ainda há vida, se vocês respeitarem o tempo. Marilena caiu de joelhos. Emocionada. Um fio de água brotava da terra, cristalino, suave, como uma lágrima da natureza. Os jovens aplaudiram em silêncio. Giló, como sempre, apenas olhou, abanando o rabo. Ao fim do retiro, a vila estava diferente. Não mais agitada. Não mais acelerada. Estava afinada. Como se o tempo da terra tivesse se alinhado ao tempo das pessoas. As colmeias, curiosamente, voltaram a encher. O cheiro das flores era mais intenso. A água da nova nascente foi canalizada com cuidado, usando bambus e pedras. Foi chamada de a Fonte do Silêncio. E em sua beirada, uma pequena placa feita pelas crianças: daqui a terra falou baixo e a gente escutou alto. A história do retiro e da nascente percorreu outras vilas. Virou reportagem, artigo acadêmico e até poema popular. Vieram visitantes. Trouxeram câmeras. Fizeram perguntas. Mas o povo de São Brígida respondeu com simplicidade: foi o silêncio que ensinou. E um cachorro que ouviu primeiro. No mês seguinte, a madrinha propôs uma ideia nova. Que tal a gente ensinar outras comunidades a fazer seu próprio retiro?
Surgiu então o projeto Ouvidos da Terra, ou um intercâmbio entre vilas sertanejas onde cada lugar promovia 7 dias de escuta ativa da natureza, inspirados na experiência de São Brígida. Giló foi o mascote oficial do projeto. Em cada vila que visitava, ganhava uma fita nova no pescoço, feita com elementos do local, palha de buriti, sementes de jatobá, pena de arara. No pescoço dele, a caminhada do sertão todo. As crianças passaram a colecionar fitas do Giló em miniaturas feitas em palitos e papelão. E o rádio comunitário abriu um programa chamado O Silêncio que Ensina, onde cada semana um morador contava o que havia aprendido em momentos de pausa com a natureza. Ao anoitecer, quando o céu se pintava com tons que nem tinham nome, Giló voltava sempre ao seu lugar sob a gameleira. Deitava ao lado da raiz exposta que lembrava uma escultura natural. Às vezes dormia. Às vezes só ficava em silêncio. A madrinha dizia que ele ainda escutava Caramelo, em pensamento. E que, de alguma forma, os dois ainda faziam ronda juntos. E talvez fizessem mesmo. Porque nunca mais a vila ficou tanto tempo sem chuva. Nunca mais as abelhas sumiram de vez. E nunca mais o povo deixou de escutar o que vem do chão. O vento daquela manhã soprava fresco e carregava um aroma diferente, misturando o cheiro doce do mel com a terra molhada da nascente recém-descoberta. São Brígida das Palmeiras parecia ter acordado com um brilho renovado, um sopro de esperança que ultrapassava as simples necessidades do cotidiano. Havia, no ar, uma sensação de que algo maior estava se formando, um movimento que não podia ser explicado apenas pela lógica ou pelos ciclos naturais da Terra. Era um eco das histórias. Marilena organizava uma nova roda de conversa no Centro Cultural, agora cheio de cores e símbolos feitos pelas crianças e jovens da vila. As paredes estavam decoradas com painéis contando a história de Caramelo e Giló, das abelhas e do retiro da terra. Era um espaço vivo, onde a memória se tornava ferramenta e esperança. Hoje, começou Marilena, vamos compartilhar as histórias que a gente ouviu dos nossos avós e bisavós. Histórias que nos conectam com essa terra, com esse vento, com esses bichos. O público era diversificado, crianças curiosas, jovens atentos, idosos com olhos brilhando de saudade, visitantes interessados. Todos sentaram em círculo, como uma grande família. Firmino, o pescador que fora a voz do silêncio na assembleia, abriu a roda com uma história antiga que ninguém ali tinha ouvido antes. Falava da época em que a região ainda era uma vasta floresta, onde cada animal, planta e rio tinha um espírito protetor. Contou sobre a lenda do O Guardião das Águas, um ser que tomava a forma de cão dourado, um protetor que vigiava os rios e mantinha a harmonia entre os habitantes da floresta. Os olhos de Giló brilharam, e ele levantou as orelhas, como se entendesse cada palavra. Marilena percebeu a conexão imediata entre o cachorro e a lenda. Mais que um símbolo, Giló parecia ser parte daquela história viva. Ao longo dos dias seguintes, a vila se encheu de encontros assim, sessões de contação de histórias, oficinas de arte popular, apresentações de música e dança, cada uma inspirada nos contos do passado e nas experiências recentes com a natureza. A Casa das Raízes Vivas era um caldeirão de cultura, educação e emoção. Mas como toda história, a de São Brígida também tinha seus desafios. Durante uma tarde chuvosa, enquanto a chuva batia rítmica no teto de barro, um grupo de jovens da vila apresentou uma proposta audaciosa de construir uma biblioteca comunitária, para abrigar não só livros, mas também documentos, fotos e registros das histórias locais, dos saberes tradicionais e das conquistas da comunidade. O projeto foi recebido com entusiasmo, mas também com dúvidas. Construir uma biblioteca demandaria recursos que a vila não tinha. Além disso, a construção poderia interferir no espaço natural, levantando o temor de repetir erros do passado, como o desmatamento e a poluição. Marilena sugeriu que eles procurassem parcerias, mas Firmino lembrou que as soluções externas nem sempre respeitavam as peculiaridades da vila. A gente tem que fazer com as próprias mãos, disse ele, com firmeza. Do jeito da terra. Assim, o grupo decidiu que a biblioteca seria construída com técnicas sustentáveis, paredes de barro, madeira reaproveitada, telhado de palha, e janelas que aproveitassem a luz natural.
O projeto também incluiria espaços ao ar livre, integrados à natureza, para que o conhecimento não ficasse isolado dentro das paredes. Enquanto os planos tomavam forma, Giló continuava suas rondas, não apenas pela vila, mas também pelos arredores, onde a mata começava a mostrar sinais de recuperação. Em uma dessas caminhadas, ele encontrou algo inesperado, um filhote de cachorro, magro e assustado, escondido sob uma moita. O filhote tremia, com o olhar perdido. Giló, por um instante, hesitou. A memória do próprio medo e da luta para sobreviver como cachorro de rua falou mais alto. Ele se aproximou devagar, cheirou, e começou a lamber o filhote com delicadeza. Quando voltou para a vila, trazia o filhote junto, que foi acolhido pela comunidade e recebeu o nome de Pingo. A chegada do filhote trouxe uma nova dinâmica à vila. As crianças se revezavam para cuidar dele, e ele se tornou um símbolo vivo do ciclo de cuidado que São Brígida queria cultivar. A construção da biblioteca avançava lentamente, entre desafios climáticos e logísticos. As chuvas, que antes eram escassas, tornaram-se frequentes, às vezes intensas, exigindo adaptações nas técnicas usadas. O grupo descobriu que aprender com o tempo era tão importante quanto aprender com os livros. Marilena, Firmino e outros líderes do projeto se reuniam semanalmente para planejar. Cada passo era marcado por diálogo, colaboração e respeito às tradições. Não é só construir paredes, dizia Marilena. É construir pontes entre passado e futuro. No final daquele ano, a biblioteca foi finalmente inaugurada em uma cerimônia que reuniu toda a vila. A festa foi simples, mas cheia de significados, cantos antigos, danças feitas pelas crianças, e a presença de todos os animais da região, que pareciam sentir a importância daquele momento. A madrinha, emocionada, fez um discurso que resumia o sentimento coletivo, essa biblioteca é nossa raiz que cresce para o céu. É a história que a gente escolhe contar e passar adiante. E é também um abraço ao nosso futuro. Giló, agora mais velho e sábio, circulava entre as pessoas, tranquilo, sempre atento. Ao seu lado, Pingo corria, feliz e livre. Mas mesmo com as conquistas, o futuro ainda reservava desafios. A vila recebeu notícias de que a região vizinha enfrentava uma nova ameaça, uma grande área de floresta estava sendo preparada para ser transformada em plantação industrial, com uso intensivo de agrotóxicos. Isso poderia afetar as nascentes, a qualidade do ar e, claro, a vida das abelhas. A notícia causou comoção. São Brígida, que há tanto lutava para preservar sua cultura e meio ambiente, sabia que não poderia se calar diante do avanço desse projeto. Marilena convocou uma nova assembleia. É hora de mostrar que a força da nossa terra está na união, disse ela. Vamos ajudar nossos vizinhos a resistir. Giló latiu forte, como quem confirmava o compromisso. Durante semanas, o povo de São Brígida enviou mensagens de apoio, organizou caravanas de visitas e compartilhou técnicas de manejo sustentável que tinham aprendido. O rádio comunitário abriu espaço para debates e trocas de experiências. E nas noites em que o silêncio da vila voltava, Giló deitava sob a gameleira, atento e sereno, como se escutasse, novamente, a voz de seu pai, Caramelo. O cachorro sabia que a luta era contínua, mas também sabia que cada passo dado, por menor que fosse, fazia a diferença. Assim, entre histórias, livros, risos e latidos, a vila seguia seu caminho. Caminho que começou com o amor de um cachorro caramelo e seu filhote, que enfrentaram juntos um enxame de abelhas, e que agora florescia em mãos e corações dispostos a ouvir a terra. A vida em São Brígida das Palmeiras havia se transformado profundamente desde aqueles primeiros dias em que Giló, o cachorro caramelo, corajosamente enfrentou o enxame de abelhas para proteger seu filhote. Agora, a vila não era mais só um lugar marcado pela luta diária pela sobrevivência, mas um símbolo vivo de respeito à terra, à cultura e ao cuidado mútuo. O sol daquela manhã brilhou forte, iluminando as ruas de barro e as casinhas coloridas. A feira semanal estava montada, repleta de barracas com frutas frescas, artesanato e os famosos doces caseiros que atraíam visitantes de longe. Crianças corriam entre as barracas, rindo e brincando, enquanto adultos conversavam animados sobre as novidades do dia. Marilena caminhava com passo firme, mas sereno, enquanto carregava uma cesta com produtos colhidos pela manhã.
O projeto Ouvidos da Terra estava em plena expansão, e ela sentia um orgulho silencioso ao ver a comunidade cada vez mais unida em torno da cultura e da natureza. Pingo, agora um cãozinho mais crescido e cheio de energia, corria ao redor das pessoas, brincando com as crianças e às vezes, tentando seguir os passos mais lentos de Giló, que caminhava com a dignidade dos anos que tinha. Naquele dia, uma nova missão aguardava a vila. Um grupo de agricultores de uma região próxima havia solicitado ajuda para implementar práticas sustentáveis em suas terras. Queriam aprender a respeitar o solo e as águas, assim como São Brígida havia feito. Essa era a prova do reconhecimento, da troca verdadeira. O primeiro passo foi organizar uma reunião na Casa das Raízes Vivas. Agricultores, artesãos, estudantes e moradores locais se sentaram em roda, discutindo possibilidades e desafios. A terra é generosa, disse Firmino, olhando para o grupo. Mas ela precisa de cuidado. Se a gente não escutar, vai perder a força. Marilena apresentou então o método do retiro da terra, e falou sobre a importância da escuta e do respeito aos ciclos naturais. Não se trata só de parar o trabalho, se explicou, mas de entender o que a terra está pedindo. É uma conversa, e cada lugar tem sua voz. Os agricultores ouviram atentos, e alguns mostraram dúvidas. Como conciliar a necessidade de produzir com o respeito à natureza? Como garantir o sustento das famílias sem esgotar o solo? Essas perguntas eram antigas, mas agora carregavam um peso diferente, porque São Brígida já tinha começado a provar que outro caminho era possível. Enquanto as discussões aconteciam, Giló farejava o vento, atento a qualquer sinal diferente. Em suas andanças, ele encontrou um grupo de crianças brincando perto da nascente da Fonte do Silêncio. Entre risos e sorrisos, eles contavam histórias sobre o cachorro que salvou o filhote e sobre as abelhas que desapareceram e voltaram. Giló sentou-se ali, quieto, permitindo que as vozes se enchessem do passado e do presente. Aquele momento era a síntese da jornada, do amor, a coragem, o respeito, tudo passado de geração em geração. Mas a vida também reservava surpresas inesperadas. Em uma manhã, a vila foi surpreendida por um visitante inusitado, um pesquisador de uma universidade distante, que trazia consigo equipamentos modernos e muitas perguntas. Ele queria entender a relação especial entre a vila e as abelhas, e investigar os efeitos do retiro da terra no meio ambiente. A princípio, alguns moradores ficaram desconfiados. Temiam que o interesse científico pudesse trazer mudanças indesejadas ou até mesmo interferir no modo de vida tradicional. Marilena conversou com o grupo, ponderando: ciência e tradição podem caminhar juntas, desde que haja respeito. O pesquisador passou dias observando, anotando, ouvindo histórias. Giló o acompanhava, sempre à distância, curioso, mas nunca invasivo. Ao final da visita, o cientista apresentou um relatório que confirmava algo que a vila já sabia no coração: o retiro da terra e as práticas sustentáveis tinham melhorado a qualidade do solo, aumentado a biodiversidade e ajudado a recuperar as populações de abelhas. Mais do que isso, ele ficou impressionado com a força da cultura local, a sabedoria ancestral e a conexão emocional entre as pessoas, a terra e os animais. Ao longo dos meses seguintes, o projeto da vila ganhou força e ganhou novos parceiros. Organizações ambientais, grupos culturais e até mesmo o governo local começaram a apoiar a iniciativa. A biblioteca comunitária tornou-se um centro de referência, e a Casa das Raízes Vivas expandiu suas atividades, oferecendo cursos, palestras e oficinas para visitantes e moradores. Pingo crescia rápido, e sua relação com Giló se tornava cada vez mais forte. O cachorro mais velho mostrava, em cada gesto, que a coragem e a proteção não eram apenas instintos, mas escolhas diárias. Numa noite especialmente clara, com as estrelas brilhando intensamente, a vila se reuniu para celebrar o aniversário do retiro da terra. O fogo da fogueira iluminava rostos felizes, e músicas tradicionais preenchiam o ar. Marilena fez um discurso emocionado: esse ano foi de muito aprendizado, desafios e conquistas. Juntos, aprendemos que cuidar da terra é cuidar de nós mesmos. Giló, sentado ao lado dela, olhou para o céu, e parecia entender cada palavra. Naquele momento, algo mágico aconteceu. O céu, que já era claro, ganhou uma chuva de estrelas cadentes.
Muitas pessoas fizeram pedidos silenciosos, sentindo a presença da natureza e a força da comunidade. Mas a história não terminava ali. Dias depois, um evento inesperado trouxe uma nova prova para São Brígida. Uma tempestade forte, diferente de qualquer outra vista antes, atingiu a vila. Ventos fortes derrubaram árvores, estradas foram bloqueadas, e o medo voltou a assombrar algumas pessoas. A comunidade se organizou rapidamente para ajudar uns aos outros, reconstruir o que havia sido danificado e proteger os animais. Giló e Pingo foram incansáveis, acompanhando os trabalhos, buscando locais seguros para os mais vulneráveis. O retiro da terra, que antes parecia apenas um momento, revelou ser uma filosofia de vida. Em meio ao caos, a vila encontrava força no silêncio, na escuta e no cuidado. A tempestade passou, deixando marcas, mas também aprendizados. O que parecia um obstáculo insuperável se transformou em oportunidade para mostrar a resiliência da vila. Os laços entre as pessoas se fortaleceram, e novos projetos foram criados para garantir a segurança e a sustentabilidade diante das mudanças climáticas. Assim, entre sol, estrelas e tempestades, a história de São Brígida das Palmeiras seguia seu curso. Com Giló e Pingo como símbolos de coragem, amor e esperança, a vila se mantinha firme, mostrando que o respeito à terra e a união da comunidade são caminhos poderosos para um futuro melhor. A primavera chegou a São Brígida das Palmeiras com uma explosão de cores, aromas e sons. A vila despertava com o cantar dos pássaros, o sussurro do vento nas folhas e o zumbido harmonioso das abelhas que, finalmente, haviam retornado em força e número, como se respondessem à dedicação e ao amor de toda a comunidade. A fonte do silêncio borbulhava cristalina, refletindo o céu azul e as copas das árvores que cresciam firmes e viçosas ao redor. O sol lançava raios dourados que acariciavam cada canto, envolvendo tudo em um calor acolhedor. Giló, o cachorro caramelo que tantos desafios enfrentou, caminhava tranquilo pelo caminho de terra batida, a pelagem brilhando sob a luz do dia. Ao seu lado, Pingo, agora um jovem vigoroso e cheio de vida, acompanhava os passos do protetor que, desde filhote, lhe ensinava que a coragem é a melhor armadura. A vila estava em festa, preparando-se para o grande evento do Retiro da Terra, que naquele ano celebrava o seu 3º aniversário. Marilena, Firmino, e os líderes da vila se reuniram cedo na Casa das Raízes Vivas para os últimos preparativos. Era um dia de alegria, mas também de reflexão, de celebrar as conquistas e reforçar o compromisso com o futuro. A biblioteca comunitária estava repleta de pessoas que chegavam de longe e de perto. Visitantes, antigos moradores que retornavam e novos amigos, todos unidos pelo mesmo propósito, celebrar o amor pela terra, pelas histórias e pela vida. Estamos aqui porque acreditamos no poder da união, disse Marilena ao iniciar a cerimônia. Porque sabemos que a força da vila está em cada um de nós, e na coragem de cuidar do que é nosso. O discurso foi seguido por uma roda de cantos tradicionais, danças que narravam a história da vila, e um momento de silêncio dedicado a todos que haviam inspirado e sustentado aquele sonho. Giló, como sempre, foi o centro das atenções. Com sua calma serena, caminhava entre as pessoas, recebendo carinhos e olhares cheios de admiração. Pingo brincava ao seu redor, mostrando a energia jovem, a promessa de continuidade. No meio da celebração, uma surpresa emocionou a todos. Firmino trouxe um presente especial, uma placa com o selo de Vila Modelo de Sustentabilidade e Cultura, concedido pelo governo local em reconhecimento aos esforços de São Brígida para preservar a natureza e fortalecer sua identidade. O anúncio trouxe aplausos calorosos e lágrimas de alegria. A vila, que um dia foi marcada pelo medo e incertezas, agora era exemplo de esperança. Mas o que realmente tocou o coração de todos foi o momento em que Marilena apresentou um projeto que vinha sendo trabalhado em segredo, o Jardim dos Abraços. Era um espaço criado para celebrar a relação entre as pessoas, os animais e a terra, um lugar onde qualquer um poderia plantar uma árvore ou flor, dedicar uma lembrança, e sentir o abraço simbólico da natureza. Cada árvore aqui é um voto de amor, um compromisso de cuidado, se explicou ela. Assim como Giló protegeu seu filhote, nós protegemos nossa vila e nosso futuro. As crianças foram as primeiras a plantar as mudas, acompanhadas por Giló e Pingo que pareciam entender o significado daquele momento.
Naquela tarde, enquanto o sol se despedia, tingindo o céu de laranja e rosa, um acontecimento inesperado marcou o coração da vila. Um barulho agudo chamou a atenção de todos. Era um zunido, um voo coletivo, e então milhares de abelhas surgiram no ar, formando um grande e impressionante espetáculo. Elas voavam em torno do Jardim dos Abraços, pousando delicadamente nas flores recém-plantadas. Era como se as abelhas estivessem celebrando junto, dando seu reconhecimento silencioso àqueles que haviam lutado por sua sobrevivência e pelo equilíbrio da natureza. Marilena, emocionada, sussurrou: "Zé é o canto da terra, é a vida respondendo ao nosso cuidado." Enquanto a noite se aprofundava e as estrelas começavam a brilhar, a vila se reuniu ao redor da fogueira para o último momento do dia. Histórias antigas e novas foram compartilhadas, reafirmando que o amor, a coragem e a união são as forças que movem o mundo. Giló deitou-se ao lado de Pingo, cansado, mas satisfeito. O silêncio era confortável, cheio de significado. Ele sabia que, apesar dos desafios e obstáculos, aquele lugar era seu lar, e que o futuro era promissor. Nos dias que seguiram, a vila continuou seu caminho de aprendizado e transformação. A relação entre as pessoas, os animais e a terra se aprofundava a cada gesto, a cada cuidado. A biblioteca tornou-se um centro vivo de troca, onde jovens aprendiam com os mais velhos, e todos juntos construíam um amanhã melhor. No coração de São Brígida das Palmeiras, o amor do cachorro Caramelo e seu filhote, a coragem, a proteção e a resiliência tornaram-se uma inspiração para todos. Era o final de uma jornada, mas também o começo de muitas outras. O canto da terra ecoava forte, e o abraço do amor aquecia cada alma. Fim. Você chegou até aqui? Então comente ouvidas, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.